Então, bom dia a todos e todas, né? Obrigada por estarem aqui com a gente. Eh, Esse ano, depois de 2 anos, aí quase 3 sem tocar muito nesse tema de influenciadores digitais, a gente volta com o nosso estudo, né, de influenciadores digitais, que vai ficar pronto final de abril. E aí também surgiu a oportunidade da gente reapresentar esse projeto que a gente tem, esse estudo que a gente tem, né, esse produto que o Qualibest oferece para fazer a checagem dos influenciadores digitais. Eu vou contar um pouquinho para vocês do que é esse produto, quais são as condições dele, e no final eu vou apresentar um modelo de estudo que a gente fez acho que em 2021, né? Hugo, já não me recordo direitinho, Isso. para mostrar a saída desse estudo, né? Como é que ele fica e como é que ele pode ajudar vocês na hora de tomada de decisão sobre qual influenciador, qual celebridade deve seguir com a marca de vocês, tá? Falando um pouquinho do Qualibest, nós, esse ano, fazemos, então, 23 anos, né? Fomos fundados em 2020, 2000, desculpa, como o primeiro instituto online de pesquisa de mercado. Foi o primeiro a ter um painel de respondentes. Nós fizemos, durante esses anos, vários painéis especiais, montados exclusivamente para atender a algumas demandas e que ficaram adormecidos, mas esse ano eles voltam a todo vapor, né? E com painel de mães, painel de gamers, painel de consumidores de bebida. E na nossa história, a gente teve, então, esse painel Kids in Teens, que é muito interessante, porque a gente sabe que fazer pesquisa com jovens é complicado, né, com menores de idade, e esses jovens, eles tiveram autorização dos pais, que são nossos painelistas, para participar do nosso painel. O painel de médicos e o nosso painel de luxo Laclé, que são mulheres paulistanas com renda pessoal acima de 30 mil. Né? É um painel que a gente acessa quando a gente precisa daquele público AA, que é tão difícil também da gente abordar em pesquisa. Temos os nossos painéis exclusivos para os clientes, que são os painéis onde o cliente é, quer montar um grupo de pessoas que são seus clientes para falar sobre diferentes assuntos. Então, é muito bacana esse produto, porque a gente faz um site com toda a carinha da marca de vocês, e a partir dali as pessoas se cadastram e passam a fazer parte de um painel para responder pesquisa. Bom, o nosso painel do Qualibest tem 300 mil pessoas cadastradas em todo o país, e hoje é difícil falar para que setor que a gente não faz pesquisa, né? Foram mais de 5 mil estudos durante esses 23 anos e centenas de clientes, né? Começamos muito fortes com as agências, e hoje a gente atende indústria e serviços de todas as áreas que vocês podem imaginar. Bom, a gente, quando a gente começou a apresentar nossos estudos de influenciador, lá, o primeiro que nós fizemos foi em 2018, sempre vinha uma pergunta, né? E aí? Né? Tudo bem, a gente tem o que pesa e o que não pesa, a gente construiu um conhecimento para dizer, falar sobre esse assunto de muitos vieses, né? Do viés do que é positivo, do que é negativo, do perfil e do tipo de interação, né? Que o influenciador deve fazer para que de fato ele consiga apresentar positivamente o produto de uma marca. Mas eu falava assim, aí, quando a gente chega na hora de decidir quem, como é que a gente decide? E a gente pensou muito nisso e pensou nesse assunto, nessa demanda que vinha de muitas das nossas apresentações, e com base nisso, a gente chega então ao modelo desse estudo que a gente tem hoje, né? A gente sabe que a escolha não é fácil e que às vezes tem muitas áreas das empresas envolvidas, então nada melhor do que antes da gente soltar uma campanha ou a gente fazer um investimento em influenciador, uma celebridade, a gente vê com nossos clientes potenciais o que eles pensam sobre isso. Bom,
que a gente aprendeu, né? Nós e a Spark foi um parceiro nosso desde a segunda onda do nosso estudo de influenciadores para falar, para nortear esse nosso estudo, né? Que o influenciador ou a celebridade que a gente vai trabalhar, ela tem que estar alinhada com os valores da empresa, ela tem que ser adequada à marca que ela irá representar, e ela tem também que estar conectada aos objetivos de mensagens daquela campanha, daquela ação. Não adianta ele ser super conectado com a marca, mas para aquela campanha ele não tem um fit tão bom. Então, o nosso estudo ele vai sendo construído pensando nessas 5 etapas. Ele também tem que ser conhecido e ter uma boa entrada com os consumidores da marca, e ele tem que ser respeitado e convincente nos assuntos que ele trata, né? Precisamos uma das coisas que a gente viu no primeiro estudo de influenciadores, quando a gente fez uma etapa qualitativa mais pesada, foi que eu espero encontrar no meu influenciador um conhecimento maior do que eu tenho. Então, isso é muito importante. Bom, a gente traz então esse produto, que é uma solução bem rápida e de baixo custo. Eu vou contar para vocês por que que ele é assim, eh, para testar os nomes potenciais para a campanha junto ao público-alvo de vocês. Esse estudo, então, ele foi construído com o apoio da Spark, e a gente passa, então, a um estudo quantitativo, onde a gente tem um modelo de questionário já pronto, né? Ele já está pronto, programado na nossa ferramenta, e o que a gente faz é trocar as celebridades ou influenciadores e também customizar parte dos atributos que a gente mede, seja os atributos pessoais, quer dizer, como eu vejo essa celebridade? Ele é divertido, ele é inteligente, ele é engajado. Então, todas essas características pessoais e também os atributos que passam por marca, produto, serviço ou até por campanha. Bom, o estudo ele passa primeiramente medindo o grau de conhecimento das celebridades, dos influencers, né? E depois a gente vai perguntar para eles o quanto que eles gostam dessas personalidades. A gente vai para uma matriz onde a gente associa as celebridades a características pessoais que são percebidas, e aí é muito bacana, porque às vezes a gente sabe que na nossa campanha a gente quer uma figura mais divertida, ou uma mais séria, ou que passe uma imagem mais premium, e é assim que a gente vai, né? E quais são quanto eles conseguem ser já associados aos pontos chaves da marca e da campanha, né? Qual é o fit que de fato ele tem com aquilo que vocês querem comunicar. Então, como eu disse, o questionário ele já fica prontinho na nossa plataforma, e o que nos dá bastante agilidade. É claro que a gente vai personalizar o filtro de participação para chegar de fato em quem vocês precisam falar. É, a gente não, esse produto, a gente não aplica ele se a penetração do público que você quiser, é menor do que 30% dentro do painel Qualibest. Então, sempre que vocês fazem essa demanda, a gente traz para vocês qual é a penetração e a gente diz se ela fica ou não fica dentro desse estudo. Fábio, A sabe gente o que é bacana? tem. Dá um exemplo, assim, do que é normalmente não é 30% ou no Tá. geral, né? Porque, aproveitando, a gente começou a apresentação, muita gente Uhum. entrou depois, então, contando um pouquinho da dinâmica aqui, eu sou gerente de marketing do Qualibest, a Fábia, gerente de pesquisa, e o nosso webinar é bastante descontraído mesmo. Então, os microfones ficam abertos, Ah, fiquem à isso, vontade de fazer sim, perguntas, ou pelo claro. chat, ou por perguntas. E como eu vi um pouco a lista dos participantes, a gente tem pessoas de N perfis, empresas, categorias de negócio, etc. Acho que um Uhum. exemplo é bacana. Tá, pode Trinta por deixar. cento, por exemplo, o que seria? Tá. A gente lida com isso todo dia, agora parece que tem um apagão, né? Mas vamos lá. É, quando a gente fala, eu quero falar com mulheres, né, de classe AB ou classe ABC, de 18 a
45 anos, até aí a gente está falando com todo mundo, né? A gente tem nosso filtrinho de profissão. Se eu vou falar sobre maquiagem, eu não vou falar com gente que vende, ou que trabalha no lugar que vende, ou que trabalha na indústria de comércio, cosméticos, né? E que usa maquiagem. Estou falando de uma penetração próxima de 100%. Quando eu vou partir, por exemplo, eu quero que ela use algum tipo de maquiagem muito específica, né? Eu quero que ela tenha regularidade de uso diário de base. Base até que não é, mas a gente vai caindo a penetração, né? Eu acho bem legal esse É, exemplo, porque às vezes sim, dentro de maquiagem você tem ali um range ali que você consegue, às vezes, ter uma penetração sim. maior e uma penetração É. menor. Então E é a caso a caso. penetração, ela não depende só do produto, ela depende também, muitas vezes, da frequência, né? Então, eu Uhum. estou falando isso para, quantas vezes por semana você assiste telejornal de TV aberta, de TV fechada? Então, é diferente eu falar, pessoas que usam maquiagem e usam base, estamos ou máscara para cílios, e a outra coisa, se a gente começa a colocar dentro é, do nosso universo dados de frequência mesmo, tá? Legal, Você acha que perfeito. tá bom? Acho que está É, ótimo, acho que é mais para ilustrar que dentro de uma categoria, você deu um exemplo muito legal de maquiagem, dentro de uma categoria pode ser que caiba, e na maior parte uhum, das vezes cabe, acima de 30%, e dependendo de um cenário mais específico, não. Então, uhum. eu achei bem interessante o exemplo dentro da categoria, bem legal. A gente pode pensar, por exemplo, a mães que têm filhos que usam fralda e usam durante o dia a fralda calça, por exemplo, que é aquela fraldinha de vestir. É diferente de usar uma fralda normal, assim, dessas de fita, né? Então, tudo Uhum, isso a gente considera e a gente vai trocando com vocês durante o planejamento do estudo, tá? legal. A gente tem uma lista de atributos pré-estabelecida e ela já foi testada, né? Testada, adequada. Então, é muito bacana porque vocês já sabem que a gente não está usando uma linguagem que o consumidor não vai conseguir entender. Então, ela tem uma linguagem bem fácil. A ideia dessa lista pré-estabelecida é, com o tempo, a gente montar um banco de métricas para que a gente consiga dizer para vocês: olha, esse influenciador estourou aqui as métricas, tá ótimo, mas aí você fala, poxa, esse cara é muito caro, ou ele já tá meio. Ele já fechou com um concorrente meu. Eu falei assim: olha, tem esse, que ele não tá com tudo acima, mas ele tá numa média, ele atingiu uma média que bacana, que dá para seguir com ele muito bem. E como eu disse para vocês, a questão do prazo ela é muito importante, né? A gente sabe que essas decisões precisam ser tomadas rapidamente, em 8 dias úteis, a partir do momento que vocês escolhem os atributos e enviam quais são os influenciadores ou celebridades, o estudo já vai estar finalizado com os resultados na mão de vocês, tá? Por favor, dúvidas podem ir colocando. Qual é a mecânica do questionário? Né? A gente escolhe, então, até 8 personalidades, né? É claro que a gente já fez com 12, já fizemos com 16, já fizemos. Só que aí a gente acaba abrindo mão de outros recursos dentro de questionário que não caberiam desse produto, como rodiziar as personalidades, a gente tem que fazer uma amostra maior, um controle super rigoroso de campo. Então, para esse produto, a gente trabalha aqui com 8 personalidades. Para quem já conhece o Qualibest, sabe que a gente é super flexível, né? Uhum. O que a gente sempre vai atender. Mas os custos e os prazos que eu vou apresentar para vocês agora é para esse modelinho. Vocês podem escolher até 12 atributos de personalidade, sendo que de 5 a 8 elas têm que estar dentro da nossa lista de 20, e 3 a 5 vocês podem sugerir. Então, tem alguma coisa lá, alguma característica de personalidade que não está lá na nossa lista, vocês podem incluir até 5. A gente trabalha com até 10 atributos de campanha. Aqui a gente traz a questão da campanha, mas muitas vezes ele vai mesclar com marca ou até com categoria, muitas vezes, né? Então, a gente pede que vocês escolham 5 da nossa lista, de uma lista que tem mais de 10, e 5 vocês sugerem para que fique bem coladinho com aquilo que vocês têm. Essas listas, elas são bem poderosas, assim. Eu não me lembro de nenhum estudo que a gente conduziu até agora que a gente precisou alterar as 5 que tinha que escolher, tá? Às vezes
acaba saindo quase tudo da nossa lista mesmo. Bom, tempo de aplicação ele é de até 7 minutos, né? Disparo para o painel de acordo com o target em questão, quer dizer, a gente faz o disparo segmentado e a gente traz agora essa opção de 400, 600 e 800 casos para vocês. Uma coisa que sempre se pergunta, a gente pergunta, fala assim, bom, você consegue pegar o micro-influenciador? E isso são dados importantes da gente abordar, tá? A gente faz muitos levantamentos aqui de nomes de influenciadores por categoria, né? E a gente tem mais ou menos uma ideia de como é que está o awareness dessas pessoas. Então, um awareness menor do que 15%, ela já não entraria nesse produto, porque a gente começa a ter o risco de não conseguir entregar a base analítica suficiente para vocês. Legal. Fábia, o Uhum, Felipe fez uma pergunta aqui que é a tá. seguinte: a avaliação dos resultados desses atributos é feita através do comparativo entre as personalidades avaliadas ou temos uma base de benchmark desses atributos? E no Base caso de. dos... Ah, Pode sim, falar, desculpa, desculpa. pode contar. Tá, vamos lá. E no caso dos atributos adicionados, como é feita essa avaliação? Tá. Bom, ver se eu vou responder tudo, tá? Qualquer Essa coisa ele base de, pergunta aqui. essa base de benchmark, ela está sendo montada, tá? O que a gente trabalha hoje é com base naquilo que a gente tem, eu vou mostrar para vocês lá na saída, um range de associação que a gente considera razoável para dizer que ele está bem associado, ele está modelo neutro associado e ele está abaixo, né? Depende muito de quem você vai usar. Se você usa celebridades, eu normalmente tenho que aumentar a régua. Quando eu uso influenciadores que não, às vezes não tem, que são um pouco mais polêmicos, eu tenho que abaixar um pouquinho a régua. Por enquanto, a gente está olhando estudo a estudo, tá? Sobre os atributos, né, de tanto de personalidade como de campanha, ele vai entrar junto, né? O entrevistado, ele vai olhar dentro de uma lista, mas vocês sempre contam com o apoio do nosso expertise de pesquisa. Para ajudar vocês a dizer, olha, isso aqui pode dar confusão com isso, né? Eu sempre dou exemplo, acho que é difícil o webinar que eu não dou esse exemplo, né, Hugo? Desculpa. Em relação a, vamos usar tradicional. Tradicional para algumas marcas e para alguns segmentos, ele traz uma conotação bastante positiva, porque ele mostra lastro, né? Conhecimento, lastro. Para outras, ele pode dar a visão de old, de velho, de que eu estou usando uma pessoa para uma marca envelhecida. Então, a gente olha sempre com vocês esses atributos e os ajuda também no que precisar. Não sei se eu respondi tudo, Hugo, me ajuda aí. Felipe, me diz aí se eu respondi. Ele pode responder aqui no... Ficou claro. Ficou claro, tá Obrigado, bom. Felipe. Aqui é um pouquinho a cara do nosso painel, né? A gente está, então, com 300 mil pessoas cadastradas. Em roxinho aqui, lilás, né? A gente fica, então, como está distribuída a população internauta brasileira. Vocês falam para mim, olha, Fábia, mas por que 68% de mulheres? Porque ainda a gente tem muito mais demanda de pesquisa para as mulheres. Tá, já foi muito mais, hoje a gente já está conseguindo um equilíbrio, a gente acaba tendo uma concentração maior de mulheres, porque a gente garante para os nossos clientes de que eu não vou fazer duas pesquisas sobre o mesmo tema com a mesma pessoa. A gente faz um rodízio muito rigoroso de temas em relação a quem responde dentro do nosso painel. Como a demanda é maior por mulheres, a gente acaba desequilibrando essa distribuição. Mas isso não significa que a gente não entregue em pesquisas onde eu preciso de só homens ou de 70% homens e 30% mulheres, tá? Em relação à classe, a gente ainda tem uma concentração maior de classe A, e também isso é muito importante, porque em muitos casos e para muitos produtos eu preciso de uma base analítica maior para a classe A. A classe B, ela é só um pouquinho maior, a classe C ela fica alinhado, aonde a gente fica menorzinha na classe DE, e eu já digo para vocês que a gente sempre olha com é, alguma restrição para essa classe D internauta, né, Hugo? A gente é diferente daquela classe D que você encontra na rua e que muitas Sim. vezes não tenha muito acesso nem à informação, né? É uma classe D um pouquinho diferente.
Então, a depender disso tudo, a gente é super sincero com vocês, falando, olha, esse aqui é melhor a gente sair na rua, porque não vai conseguir atingir aquilo que você quer, tá? E na faixa etária estamos bem distribuídos aqui, né, por idade, temos cada vez mais trabalhando com gerações, estamos trabalhando fortemente para aumentar a nossa base de internautas com menos de 19 anos, né? Trabalho muito árduo aí do pessoal de marketing de BI do Qualibest, mas por hora estamos assim. E em relação às regiões, estamos bem equilibrados com a população internauta. Bom, como é que a gente filtra isso, né? Olha, vamos supor que eu quero fazer um estudo, né? Vocês vêm para mim com pessoas, vou dar um exemplo de um estudo real, com pessoas, né, que estão fazendo atualmente tratamento dentário, né? Então, a gente vai pegar internautas que têm esse cuidado, essa preocupação com os dentes, e a gente vai no filtro da idade, da classe, da região. Ah, eu quero esse estudo só para São Paulo, eu quero esse estudo do Brasil inteiro. Então, a partir disso, a gente vai filtrando dentro do nosso questionário. Lembrando que sempre as entrevistas, a gente considera, amostra entrevistas completas, do começo ao fim, que atendem ao filtro. E eles têm que conhecer pelo menos 3 das 8 personalidades testadas. Muitas vezes eu não conheço todo mundo, não tem problema. Mas se eu conheço menos do que 3, ele está fora, tá? Em alguns estudos a gente aperta, quando eu tenho um número menor de personalidades, às vezes a gente até aperta um pouquinho, né? A gente faz, tem que conhecer 4, então a gente também vai adequando isso estudo a estudo. Bom, primeiro a gente seleciona então os influenciadores que conhece, daí ele vai associar essas características pessoais aos influenciadores e depois ele finaliza com a associação com pontos-chave de campanha. Tem espacinho para colocar mais 2 perguntinhas, desde que a gente não mude o flow do questionário para que não atrapalhe essa construção das nossas métricas e que a gente não exceda o número o tempo de resposta, a gente também pode incluir, tá? Os resultados, ele vem em formato PowerPoint. Opa, em formato PowerPoint, a gente mostra dados, tabelas e a gente finaliza com algumas recomendações. Muitas vezes essas recomendações elas são construídas quase que com vocês, né? A gente faz a nossa indicação de resultado, mas aquele bate-papo no final é super importante para a gente até ver com vocês se o caminho que a gente seguiu está correto, né? A gente apresenta resultados das personalidades que têm no mínimo 50 casos de avaliação, tá? Para ficar com uma amostra com uma margem de erro não tão grande, como o mínimo analítico de 30 casos. E nesse estudo a gente não prevê apresentação, mas se vocês quiserem, isso pode ser contratado à parte, tá? Bom, um dia, então, para programar os atributos e as personalidades, 3 a 5 dias para fazer a coleta do campo e 2 dias vocês têm o relatório analítico, lembrando que durante todo o período do campo vocês ainda têm acesso ao nosso dashboard online. Fábia, o Felipe fez uma outra pergunta aqui, que é Manda o lá, Felipe. seguinte: caso eu só tenha em mente uma celebridade para a marca, conseguiríamos ter como output recomendações de vocês de outras celebridades similares, como com maior potencial para a minha campanha, marca? A gente consegue, mas não para esse modelo de estudo. Porque aqui o que importa é um trade-off, né? É uma escolha. E aí, quando eu tenho só um, fica um pouquinho mais complicado. A gente tem modelos para fazer isso, tá, Felipe? A gente tem também um modelo de estudo onde a gente faz uma avaliação monádica pura, que a gente chama daquela celebridade, né? Então, pode ser feito isso. Se a gente já tiver dentro do nosso banco um formato de comparar, legal, mas assim, não nesse modelo de estudo aqui, tá? Bom, o custo para esse estudo depende um pouco da amostra, né? Então, para 400 casos, a gente está considerando R$ 10.000, 600 casos, 12.800, 800 casos, R$ 16.000, né? A forma de pagamento ela é uma aprovação imediata, já que o estudo é 100% de aprovação imediata, já que o estudo em 8 dias já está o resultado na mão de vocês, né? E aí, é claro que se precisar de algum ajuste, a gente conversa lá com o nosso financeiro,
e faz uma condição especial para vocês. Vamos olhar um pouquinho como é que é a carinha desse estudo? Então, esse a gente rodou dentro da nossa base, foi um dos tantos testes que a gente fez. A gente fez um enorme para falar sobre diversidade e inclusão. Esse aqui que eu vou apresentar para vocês, que é menorzinho, a gente falou sobre pets, né? São pessoas que tinham interesse por pets. O questionário foi online, foi enviado para os nossos painelistas. O campo ocorreu entre 17 de março e 16 de março a 17 de abril. Ele foi longo, assim, não se assustem, porque a gente rodou 5 estudos ao mesmo tempo, tá? Amostra imensa, rodiziando por temas, para que a gente começasse a construir, testar os atributos e construir a nossa base, tá? Abrangência nacional, 494 entrevistas com homens e mulheres de todas as classes sociais e idades que têm interesse no tema PETs. Essas foram as celebridades que a gente testou, né? Consultamos os nossos clientes que trabalham com pets e eles nos ajudaram, então, a montar essa lista de quem a gente deveria, então, abordar no estudo. Falando de conhecimento, a gente trabalha com uma escala de conheço e sigo, conheço bem, conheço, mas não saberia dizer nada sobre ela e nunca ouvi falar. Os elegíveis para serem avaliados são aqueles que eu digo conheço bem e conheço e sigo, né? E aqui a gente tem, então, a liderança, né, de seguidores da Tata Werneck, né? E depois a gente vem no segundo lugar, entre conheço bem e conheço e sigo para a Xuxa, Paola de Oliveira fica aqui numa terceira, e os outros depois vão diminuindo um pouquinho, né? Lembrando que tudo que está de cinza, todo mundo que classificou de cinza para verde, ele está elegível para responder por aquela celebridade. A gente também perguntou, numa escala de likability, quanto que ele gosta, né? Uma escala de 5 pontos, o quanto que ele gosta daquela celebridade. E aqui, então, a gente tem os percentuais de gosto, então a gente vê que a Xuxa, por exemplo, apesar de ser uma celebridade bem conhecida, ela já tem aqui uns 6% de haters, né? Enquanto a Tata Werneck, a quantidade de gente que gosta é muito maior. Então, isso é muito legal, porque na hora que a gente vai compor a análise, a gente traz esse indicativo do quanto gosta também para ajudar nessa escolha, tá? A gente vai trabalhar com conhecimento, com quanto gosta e depois com a associação dos atributos. Aqui, respondendo ao Felipe, né, como é que a gente faz? Nesse caso, no ponto que a gente estava naquele momento, a gente determinou que menos de 30% de associação, e aí eu falo divertido, qual desses é divertido? Ele pode escolher quem ele quiser, né? Seria uma associação baixa, 30 a 40, baixa média, 50 a 69, baixa alta, e acima de 70%, uma associação bastante alta. Então, a gente vem aqui para para cada um, né? Vejam que a base reduz, né? Até a Fiorella Mateis aqui fica com 190 e 99, a Tchulin, que é menos conhecida, com 82. Então, a gente cria esse guidezinho aqui para determinar onde, né, como é que fica a associação dele aos atributos que a gente escolheu. Aqui a gente usou divertido, tem carisma, se comunica bem, simpático, sincero, verdadeiro, fala a minha língua, bem informado, fala com propriedade sobre os assuntos que trata, né? Então a gente vê o Alexandre Rossi vindo mais forte aqui. Confiável, me identifico, tem a ver comigo, e chato e cansativo. Fábia, a Maíra Oi, fez uma pergunta aqui bem legal, que é o tá. seguinte: você sempre usa um filtro de consumidor para o universo, como neste exemplo de pets, ou também fazem com base no universo total de internautas, sem esse Po- tipo de filtro, com uma visão mais Podemos fazer. Brasil? Podemos fazer uma visão Brasil, tá? E aí também a gente pode fazer uma visão Brasil e separar depois os resultados para
a gente não filtra, mas a gente consegue determinar quem não é consumidor, foco para ter, para a gente conseguir depois olhar se há diferença entre eles, tá? Seria uma análise a mais, mas a gente consegue fazer isso. Legal. Nesse caso, a gente tinha 4 estudos, eu acho, eram de pets, um de diversidade, um sobre alimentação e um outro sobre saúde. Então, só para vocês entenderem um pouco como era grande. Então, para decidir para que lado eu ia colocar as pessoas, então a gente fez esse filtro, mas podemos sim, para qualquer estudo, né? A awareness de marca, muitas vezes, e a awareness de campanha, a gente não quer uma visão do meu consumidor, eu quero uma visão Brasil, né? De quem viu a minha marca. Atributos influenciadores. Aqui a gente usou, então, se comunica bem, como bem com qualquer pessoa, se preocupa com a sustentabilidade do planeta, provoca as pessoas a se mobilizarem, se posicionarem, passa credibilidade quando fala de pets, atua em prol do bem-estar animal, às vezes exagera nas colocações, isso é bem importante, a gente coloca positivos e negativos, né? Se faz necessário. É, traz sempre informações importantes para o universo pets, fala muito e faz pouco, passa a impressão de ser oportunista e ainda a gente deixa essa alternativa de nenhuma das afirmações acima combina com a pessoa. A gente pode deixar isso do formato que está aqui agora, mas ou a gente pode deixar oculto isso, e se ele não associa ninguém, ele automaticamente marca essa alternativa. Também é uma funcionalidade para a nossa ferramenta, tá? Quando a gente vai, então, se vocês olharem aqui, a questão da Luísa Mel, ela fica aqui numa média baixa, né, de associação. O Alexandre Rossi, ele é ele é menos conhecido, mas ele já consegue trazer os atributos de simpatia confiável, e quando a gente fala do universo, aí essas duas personalidades, elas sobem bastante no conceito, apesar de serem menos conhecidas. Bom, contando para vocês o que mais vem por aí, né? A gente teve então o nosso estudo de influenciadores 2018 e 2019, e agora, no final do mês, a gente lança, então, o final de abril, a gente vem com o estudo de influenciadores desse ano, tá muito legal, muitas informações. Em breve a gente manda aí, né? Vamos mandar para esse pessoal que está aqui com a gente, né, Hugo? Primeira mão os Com resultados desse certeza, estudo, tá? com certeza. Tá, já está disponível, E né? aí Há bastante fechamos. tempo disponível o 2018, depois do 2019, e Sim. agora a gente vem com esse novo material. Gianluca fez uma pergunta que é a seguinte: para o levantamento de influenciadores, você sugere perfis ou apenas os que o cliente traz? Depende muito do que vocês querem tratar, né? E também nós somos pesquisadores, a gente tem acesso a muitas informações, e sempre fazemos estudos para uma diversidade enorme, e às vezes a gente sim dá alguma sugestão, mas na maioria dos casos isso vem de vocês, tá? Às vezes a gente fala, olha, será que não valeria colocar uma pessoa assim? Será que não valeria colocar como é que está o influenciador-chave da concorrência, para a gente ver como é que ele fica em relação a esses que você está querendo colocar para sua marca? Então, sim, a gente traz, mas normalmente vem, né, sei lá, 80, 90% vem de cada marca. Legal, ela agradeceu aqui. E aí, esse finzinho a gente deixa para perguntas. O microfone de todos está liberado, então fique à vontade de Uhum, perguntar por microfone, mas se sentirem mais à vontade, podem enviar chat também. A gente libera para perguntas, alguns webinars têm muitas perguntas, outras uhum. menos, depende do tipo da apresentação. Aqui a gente recebeu uma nova pergunta que é o seguinte: a possibilidade de incluir perguntas abertas, ad hoc, fora do padrãozinho? Sim, sempre no final, né? E aí a codificação dessas perguntas vai muito de cada um. O que eu não recomendo, tá? A nossa diretora está aí, porque ela adora uma nuvem de palavras, né?
e ela não sei se ela vai gostar do que eu vou falar. Mas, por exemplo, uma pergunta de quando você pensa nesse influenciador, qual é a primeira palavra que lhe vem à cabeça? Tipo, eu não recomendaria que a gente colocasse, que é uma pergunta que facilmente vocês conseguem ver por nuvem. Porque se eu colocar antes, ela vai influenciar no restante do resultado, se eu colocar depois, ela vai subir. Então, alguns tipos de pergunta eu não recomendaria. Mas a gente já incluiu sim, como eu disse, vocês podem incluir qualquer formato de pergunta, desde que a gente não fique, eu vou medir 8 influenciadores, eu escolhi todos os atributos, aí a gente começa a passar o tempo do questionário, a gente fica um pouquinho restritivo, mas é possível sim, tá? A gente tem Legal, o serviço de codificar as perguntas abertas e a gente também tem, ou a gente pode mandar o banco para vocês mesmos analisarem direitinho como é que ficou os verbatins das pessoas, tá? legal. Eu não entendi, Fábio, a nuvem de palavras funciona bem Não ou muito nem bem para sempre? esse estudo, eu diria que não muito bem para esse estudo, porque normalmente ou é uma pessoa é, ou é uma característica, ou é o que te vem mais forte, né? Então, aquela questão de sentimentos, e a gente já estimulou muito, tá? Agora, eu já teve um caso de um estudo que a gente colocou por último. Desses que você viu, faltou alguém? Só para Tá, ter certeza se tinha mais alguma personalidade que a gente não colocou, mas que ela poderia ser elegível. E aí a gente colocou essa pergunta no final e ela era uma pergunta aberta. legal, legal. O José perguntou aqui alguma sugestão de métrica para medir a eficácia do investimento? Ah, isso aí você vai ter que conversar com com os nossos Parceiro, parceiros. Acho que a Spark pode ter alguma métrica. A gente trabalha com estudos de opinião mesmo, então o que a gente pode trazer, olha, eu fiz uma campanha, as pessoas se lembram, não lembram, gostaram, não gostaram, ela mexeu na minha régua de intenção de compra, de conhecimento, tudo isso a gente faz. Mas não é uma métrica de quanto que o investimento valeu a pena, né? Não é um número dizer se aquela campanha mexeu ou não sua métrica. depende, exatamente, depende do driver que ele olha lá, né? De como ele está se direcionando. Exatamente, exatamente. Se for awareness, enfim, se tiver outras Sim, questões, sim. pode ajustar, mas o, o ROI de investimento daquela campanha Não, não, é não. sempre sobre a ótica do consumidor Consumidor, exatamente. e pode, enfim, em alguns casos, e não sei nesse, mas a gente sabe até se influenciou ou não influenciou uma compra, por exemplo. Nos outros estudos Exatamente. de influenciadores, a gente sempre tratou sobre o grau de influência do influenciador sobre uma decisão de compra. Mas se de fato ele comprou, quando ele comprou, é, que é que que são métricas mais de eficiência de investimento ali, aí acho que são outros canais, né? São outras formas. Sim. Lembrando que qualquer estudo que vocês queiram fazer, onde eu quero manter o antes e o depois, vocês têm que medir o antes e depois. E vocês têm que garantir que a amostra, o perfil da amostra que você fez aqui, vai ser replicado aqui, para que você de fato possa dizer mexeu ou não mexeu na minha régua, Pelo menos sobre junto ao consumidor, sob a do ótica do consumidor. consumidor, você consegue Exatamente. ter um histórico ali de como os ponteiros estão mudando, né? O Exatamente. Christopher fez uma pergunta aqui que, assim, sobre o perfil do respondente, além de gênero, idade, NSE, etc., vocês têm abertura de renda, patrimônio ou algo do gênero? A gente pode incluir no questionário, tá? Esses dados, a gente coleta dados de renda, pelo menos, né? Os dados de classificação socioeconômica, eles são metadados e são permanentemente atualizados entre os nossos painelistas. Mas em muitos casos a gente usa sim critério de renda. Mas a renda a gente mede pesquisa a pesquisa, porque a gente entende que é muito é uma medida mais volátil, né? Então a gente vai fazendo isso pesquisa a pesquisa, mas a gente coleta assim. E aí, às vezes, o cliente quer, eu quero pelo corte da BEP, às vezes eu quero pelo corte do IBGE, e aí a gente vê, dependendo da concentração do que você quer para cada coisa, o quanto que é viável, né? A E gente às vezes rodar isso no painel. comportamental, né? Perfil Super comportamental comportamental. também de consumo, de preferências, pode fazer Uhum, sentido. sim.
Perfeito. Ele Lembrando que pela LGPD, as pessoas têm o direito de recusar qualquer informação que seja classificada como dado sensível. E isso, dentro das nossas pesquisas, no nosso painel, ela nunca passa muito de 10, 15%, mas quando a gente usa a base do cliente, isso fica bem alto, tá? Uhum. A Maíra fez uma pergunta aqui. No caso do estudo de hoje que apresentaram, seria especificamente para filtro consumidor, no caso de valores, modelo, etc., certo? Caso seja considerado uma amostra Brasil, sem filtro, o modelo, valores mudariam? Não mudaria. A gente fez de uma incidência, esse estudo ele cobra uma incidência de 100 até 30%, tá, Maíra? A gente deixou ele aberto dessa forma, assim, precificado dessa forma, para que a gente, normalmente, quando os clientes vêm e pedem um rate card, a gente faz, né, 30, 50% de incidência, 80% de incidência, a gente faz isso. Mas para esse produto especificamente, esse valor é até uma incidência de 30%, tá? Aqui o José faz uma pergunta que assim, ó, influencers bots, que são uns influencers fakes ou algo desse tipo, alguma consideração? Eu acho que como a gente olha pela percepção do consumidor e por contas reais, acho que a gente não aborda esse tipo de assunto. Acho Uhum. que isso daí. Mas eu não sei se você tem alguma pergunta mais profunda sobre isso, José. Mas assim, no geral, a gente faz uma lista e a gente aplica como se fosse os influenciadores que nós escolhemos e reais. Então, em teoria, esse tipo de influenciador não cai, né? Vamos receber essa apresentação e conseguimos receber aquele outro modelo, de pesquisa que traz sugestões de influenciadores? Sim, Sim. pode sim. A gente, a gente tem uma nova onda da pesquisa, a gente pode enviar as duas anteriores também, acho que é Sim, legal para ter um histórico, e a gente vai enviar também essa apresentação, com certeza. Boa, curtiram aqui? Mais alguma pergunta, pessoal? Bastante apontamentos aqui. E eu acho legal esse tema, porque, como algumas pessoas trouxeram, tem várias óticas, né? Você tem sob a ótica do consumidor, você tem sobre a ótica de investimento, sim, e é por isso a gente montou esse produto junto com a parceria da Spark, que ajuda a dar complementar essa variação de óticas, né? A forma sim, de como olhar os resultados também. sim. Olha, é isso. Eu acho que todo mundo já fez perguntas. Claro, às vezes a gente responde algumas perguntas depois, a gente recebe por e-mail também. Como a gente vai enviar essa apresentação para todo mundo, fiquem à vontade de se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, ou caso vocês queiram uma apresentação para a equipe de vocês, uma apresentação direta, fiquem à vontade de solicitar por e-mail. É bem comum da gente fazer esse tipo de apresentação depois. E é isso, Fá. Isso. Obrigada a todos. E, por favor, fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida, de conversar com a gente, né? Perfeito. Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.